Opa, Elton Pinheiro aqui. Eu ajudo pessoas a aprender a mecânica de moto de uma forma bem simples e direta. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com um dos seus amigos. Isso que você está vendo agora é o conjunto do câmbio. Isto é, tem primário, que é esse cara aqui, secundário, onde está aqui o pinhão, e esse pinhão ele vai mandar movimento para a corrente e a mesma vai estar montada lá na roda traseira. Com isso, trazendo tração para o conjunto e com isso a moto vai se deslocar. Então vamos lá, primário, secundário, trambulador está aqui embaixo, vai ter uma animação específica apenas do trambulador. Vamos aprender. Temos aqui os garfos seletores, temos aqui os pinos ou eixos e o seletor de marchas. Observa que aqui, olha só, essa arte, ela passa de uma ponta do motor até a outra. Porque o câmbio ele vai ficar do lado esquerdo, o passador de marchas vai ficar do lado esquerdo. E o lado direito vai ficar o conjunto aqui do seletor de marchas. Então, esse eixo que vai a ponta, esse aqui é o eixo seletor de marchas. Por quê? Porque ele vai fazer o acionamento do mecanismo aqui desse lado que eu vou mostrar para você. Esse daqui é o mecanismo. Quando o eixo seletor se move, isto é, quando o eixo seletor gira para um lado e para o outro, ele vai fazer com que essa peça também gire. Por quê? Porque a mesma está conectada nesse eixo. E trazendo o movimento para outra parte que está aqui, essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, o eixo seletor de marchas faz um movimento, e esse movimento é passado aqui para essa outra peça que está trabalhando em conjunto com ele vai trazer movimento para o eixo trambulador, que é esse eixo que está aqui atrás em preto, fazendo com que aconteça a passagem das marchas. Então, olha só, esse é o movimento que acontece, tá bom? Tanto para um lado ou para o outro. E você vê que aqui atrás, olha, ele vai funcionar desta forma aqui. Tem uma peça. O trambulador é esse cara aqui, ó, que está aqui atrás. Ainda não está aparecendo de uma forma bem clara. Ele vai aparecer depois de novo com perfil, né? De perfil, de lateral. Então, o que vai acontecer? Aquele eixo vai acionar um outro mecanismo que vai movimentar esse cara. Esse daqui é o posicionador excêntrico. E esse cara é o eixo posicionador. Esse cara que está aqui. Ele vai ser responsável por fixar as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, né? Dependendo do tipo de moto. Primeira, quarta, primeira, quinta, primeira, sexta, dependendo do câmbio específico da moto. Então, observa o movimento, olha só, desse jeito que acontece. Agora sim, está aparecendo apenas o eixo trambulador, que é esse cara. O que nós temos aqui? Temos cavidades, olha só, temos 1, 2, 3 cavidades. Então, o desenho dessa cavidade é que vai permitir o movimento dos garfos seletores, e os garfos vão fazer a seleção das marchas aqui no câmbio. Primeiro, está aparecendo aqui o eixo trambulador. Então, esse daqui são os sulcos. Observa só, olha. Um para cada sulco, um garfo para cada sulco. Dependendo da rotação desse trambulador, os garfos eles vão se posicionar e vai acontecer a passagem das marchas. Primeira, segunda, primeira, neutro, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, né? Dependendo da moto. Agora você está observando umas engrenagens se conectando em cada garfo. Cada garfo vai ter uma luva, isto é, um rasgo, onde os garfos seletores eles vão se alojar para poder existir o movimento das engrenagens, com isso alterando a marcha. Primeira, neutro, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Nessa animação, você está vendo agora o movimento dos garfos se deslocando para um lado e para o outro, tanto o primeiro rasgo, o segundo ou o terceiro.
ele vai ficar nesse movimento. E aí nós temos o conjunto de câmbio, tanto o primário como o secundário. O primário é esse que está embaixo e o secundário é o que está em cima, já montado as engrenagens e os garfos. Nós temos engrenagens que elas são tracionadas e outras engrenagens que vão ficar flutuando. O que é flutuando? Ela vai funcionar apenas como engrenagem conectora. Então você está vendo uma engrenagem do secundário com movimento para um lado e para o outro. Ela está encaixada, essa engrenagem está encaixada, olha só, nessa parte do eixo, onde tem estria. Já, olha só, bem aqui, tem estria. Já embaixo, nós temos um eixo liso, onde uma engrenagem vai se conectar. Então, nós iremos ter engrenagens que vão trabalhar flutuando e engrenagens que vão trabalhar sob tração do eixo com a própria engrenagem. Desse jeito que você está observando aí. Agora, nós temos o conjunto primário e o conjunto secundário com o funcionamento de todo o conjunto. Então, aqui nós temos o conjunto das engrenagens. Lembrando que o eixo de baixo é o primário e o de cima é o secundário. Então, nós temos aqui nesse eixo 1, 2, 3, 4, 5 marchas. Nesse caso, nós temos primeira, quinta, terceira, quarta e segunda. Deixa eu voltar aqui. Primeira, quinta, terceira, quarta e a segunda marcha. E agora vamos entender como essas engrenagens se conectam uma com a outra. Veja só, aqui tem um raso que essa engrenagem se conecta nesse ponto, trazendo tração apenas para uma engrenagem, fazendo com que haja movimento no secundário e no primário. Com isso, enviando rotação, enviando força lá para a corrente coroa, tração na roda e tem um movimento. E aqui nós temos todo o conjunto em funcionamento, só que apenas uma engrenagem é que vai se travar para poder ter movimento no secundário. Nós temos aqui primeira e quinta, correto? Então, para que a primeira ela entre em funcionamento, a engrenagem da quinta vai se conectar com ela para poder ter essa tração. Então, com essa conexão, vamos dizer desse jeito, vamos dizer dessa forma, tem movimento para a engrenagem primeira. Com isso, enviando, olha só, tração da primeira marcha para o pinhão que está conectado com a corrente e a mesma está conectada com a coroa que está montada na roda. Com isso, trazendo tração para a roda e com isso a motocicleta vai se deslocando. Então aqui nós temos primeira, quinta, terceira, quarta e segunda. Aqui é a primeira marcha se conectando. Agora vamos para a segunda. A segunda, ela está aqui nesse ponto. Então, o que acontece? Olha, para a segunda marcha se conectar, a primeira vai ter que sair, vai ter que se desconectar entrando a segunda. Então você vai ver que a primeira ela se desconecta primeiramente para poder entrar a segunda. A segunda se desconecta para poder entrar a terceira. A terceira se desconecta para entrar a quarta. A quarta se desconecta. Então sempre vai ter que se desconectar para poder outra marcha ficar conectada. Então é desse jeito, olha. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Então aqui nós temos a primeira. Vamos passar para a segunda. Então acontece que essa engrenagem sai daqui, olha, vai para o neutro e essa outra se conecta nessa engrenagem. Com isso trazendo tração. Então aqui nós temos a segunda marcha conectada com isso, trazendo movimento para a roda. Agora vamos para a terceira, que é essa daqui. Vai ter que se desconectar a segunda, entendeu? E aí vai conectar com a terceira. Essa engrenagem ela sai da engrenagem da segunda e vai direto para a terceira, a mesma engrenagem. Olha só.
Então, com isso, trazendo movimento aqui para o eixo de terceira marcha. A quarta vai funcionar da mesma forma. Olha só, a terceira vai se desconectar. Olha só, essa terceira vai se desconectar. Essa aqui não está na terceira, né? Pois é, essa aqui é a terceira. Deixa eu avançar aqui o vídeo. Então, se desconecta e entra a quarta. Olha só, coisa rápida. Para cá, quarta. Então, a quarta se desconecta e entra quem? A quinta. É dessa forma que acontece essa, vamos dizer, né, de uma forma bem diferente, acontece essa dança das engrenagens. E essa dança acontece desse jeito aqui. As engrenagens do primário trabalham em conjunto com a engrenagem do secundário. Tem engrenagens que vão servir de mais de uma marcha. Por quê? Porque ela se conecta com uma, depois vai se conectar com a outra. Como você viu aqui nesse vídeo. E nós temos o neutro, que ele sai, todas as engrenagens se desconectam da outra e fica no ponto neutro. Movimentando, o primário se movimenta, mas não tem tração para o secundário. Depois da quinta, olha só, é um exemplo, né? Então, beleza, aqui nessa animação você está vendo vários ressaltos, certo? Vários ressaltos, que esses ressaltos eles vão determinar qual é a engrenagem, melhor dizendo, qual é a marcha que vai estar conectada. Aqui nesse cara onde tem essa meia-lua aqui, ó, quando esse posicionador se conectar aqui, ele vai estar mostrando que a marcha vai estar em neutro. Então, cada um desse cara aqui vai ser uma marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, por exemplo, né? E aqui o neutro. Então é o seguinte, ó, nessa passada de um para o outro, já aconteceu a dança das engrenagens, já se conectou outra marcha. Esse camarada que está aqui, esse posicionador excêntrico, ele vai se movimentar junto com o tabulador, permitindo que exista um mecanismo de identificação das marchas. Então, quando você está, por exemplo, numa fan 160, quando você passa a marcha, que é a primeira para baixo, você vai sentir um estalo. Esse estalo é esse cara que está acontecendo aqui. Se você joga para cima, você vai ter um neutro, certo? Se você joga mais uma vez, vai acontecer a segunda, terceira, quarta e quinta. E vai ser através desse ressalto que você está vendo aqui. Esse que está acontecendo aqui, ó. Esse movimento. É isso que vai determinar a posição das marchas. Posicionador excêntrico, posicionador. E nós temos... Aqui está falando que é neutro, tá? Mas não é neutro aqui não. Está errado aqui essa animação. O neutro é aqui, ó. Nessa posição. Vai já chegar o neutro. Assim, agora sim, ó. Nessa posição é o neutro. Então, o neutro ele vai ser um rasgo diferente dos outros. Esse único rasgo que é diferente dos outros vai ser a posição do neutro. E em seguida vem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E é desse jeito que funciona o câmbio de qualquer moto. Agora eu tenho uma informação importante para te passar. Se você quer aprender a mecânica de uma forma bem simples e direta, passo a passo, eu te convido para participar do meu curso, da Mecânica Expert. É um curso de mecânica elétrica e injeção todo passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode acessar o nosso site futurimotos.com ou futuretreinamentos.com. Até o próximo vídeo.